Cara, eu decidi não ter filhos, tenho 35 anos. Eu tava pensando esse tempo muito como a série Sex and the City poderia ter falado um pouco mais sobre esse tema. Principalmente a Carrie, né? Porque ela decidiu não ter filhos. Nem com Big, nem com... Qual é o nome do outro boy da Carrie mesmo? E nem com a Adam, ela também quis ter filho, enfim. E é um tema que, ao mesmo tempo, ele me pega muito. A maioria das minhas amigas, hoje, meu núcleo de amigas, elas decidiram também não ter filhos. Só algumas que querem ter filhos e tudo mais. Outras decidiram não ter. Muito bom você se sentir pertencente a esse grupo, porque chegou uma época antes disso, assim. Hoje eu tenho 35, minhas amigas têm eu tenho, né, um núcleo bem amplo de amizades, entre 24 anos e 40 anos, algumas já têm filho, que existe muito a sociedade te impõe, né, a você tomar essa decisão. A mesma coisa de casamento, né? Então, hoje em dia eu fico pensando, cara, será que a pessoa realmente ela casa porque ela quer? Ou porque é a sociedade que impõe você se casar? Porque casamento é como se fosse, gente, um contrato que você tem, né? É como se fosse um business, né? Porque além de ser super caro, assim, existe obviamente o amor, né? Mas a gente não precisa, vamos ser bem sinceros aqui, né? Um com o outro. É um business, casamento, enfim, mas não é sobre isso que eu vim falar. Vamos falar sobre a Carrie. E eu vejo como a série podia muito ter abordado sobre isso. Principalmente porque eu fico pensando assim, cara, quem vai herdar os meus looks? E eu já falei para algumas amigas, falei assim, olha só, eu preciso ser madrinha, vocês precisam ter filhas mulheres para elas herdarem o meu guarda-roupa, entende? Porque assim, eu vou ter um acervo incrível. E aí eu acho que é o único lugar que me pega em relação a ter filhos. Até porque você, talvez é isso, a geração Cunegundes vai acabar em mim, né? Não vai ter outra pessoa que vai levar, tipo assim, ai, minha mãe Lari Cunegundes. Então, quando eu penso nisso, me dá uma assim, será? Será que eu não tenho? Será que não? Só que eu fico pensando muito, cara, como a vida é cara hoje. Não quero ter um filho só por ter, só por uma tabela, só pra fazer uma publi do produtinho, ó, estou grávida, sabe? Ou só ter filho pra ele, de fato, cuidar de mim quando eu for mais velha. Pra mim não é sobre isso, não. Acho que ter filho hoje em dia é ter uma responsabilidade muito grande. Você tá colocando um ser no mundo. E eu, pelo menos, penso que eu quero que essa pessoa, ela faça a diferença. Ela seja uma pessoa maneira, massa, que tenha caráter. Então eu fico vendo, por exemplo, às vezes eu vou em alguns eventos, é uma bolha muito distante da minha, e são mulheres da minha idade. E todas têm filho. E eu fico me sentindo meio assim, um peixe fora d'água. Porque todos falam assim, eu quero ter mais de um. Nossa, levei fulano na escola. E aí, sei lá o que. E eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui com essas mulheres? Além que eu vejo que elas nunca vão ser minhas amigas, que elas são de núcleos muito diferentes, elas são mulheres totalmente privilegiadas. É muito fácil pra uma pessoa que é privilegiada ter filho hoje em dia, principalmente no Brasil. Porque não é você que vai cuidar. Talvez nem seja essa pessoa que vai educar o filho, porque é muito fácil você ter condições financeiramente e você ter uma babá que ela cuida do seu filho e você às vezes nem dá atenção. Aí só na hora de você postar alguma coisa, você fala assim, eu e minha família é feliz. E é isso que eu vejo nas blogueiras de alguns núcleos, principalmente essas ricas, assim. E quando eu tô nesses eventos, eu fico muito incomodada, porque é isso que acontece. Elas ficam falando ali da rotina delas, que a babá faz tudo pra elas e que elas não cuidam do filho. Então eu não quero ser esse tipo de mãe. Eu acho que é um assunto que é interessante, assim. É um assunto muito delicado, mas eu decidi não ter filhos. Eu sei que muita gente ainda tem essa dúvida de ter ou não ter, mas eu acho que a gente precisa colocar muito na balança, sabe? Porque você vai abrir mão de várias coisas da sua vida. Porque você vai abrir mão, eu sei que vai ter várias outras coisas que vão ser incríveis, que só a pessoa que vai ser mãe ou que é mãe sabe disso. Acho que é muito massa, assim, você ter uma pessoa que você pode, cara, que é seu sangue, sabe? Então deve ser muito maneiro. Mas também tem esse outro lado que eu falo, que você vai ter que abrir mão de muitas coisas da sua vida. De viagens, você vai ter que trabalhar muito pra você dar uma vida maneira pro seu filho, ainda mais hoje, sabe? Então quando eu penso que poderia existir mais conteúdos falando sobre isso, até pessoas tentando normalizar essa decisão, porque hoje isso é um tabu, não ter filhos,
e as pessoas te julgam por conta disso, a gente precisa falar sobre isso. Então, acho que Sex and the City, Just Like That, acho que perdeu essa oportunidade de falar sobre isso. Acho que teve um episódio que a filha da Charlotte, acho que a Carrie deu não lembro muito bem, uma peça de roupa e tal pra filha dela, só que acho que falar sobre isso é muito legal, sabe? E é interessante a gente falar. Esses dias eu até falei também no TikTok, e eu falei assim, mas se você quer que você seja lembrada, você pode ter uma marca. Cara, eu queria muito ter uma marca de roupa, mas eu preciso de um investidor. Então quem quiser investir numa marca Lari Kunigold para ela existir para sempre, eu vou amar, vai ser incrível. Mas eu acho muito legal, eu não tô pensando em criar mais roupas no mundo, entende? Quero realmente eu queria que alguém ficasse com o meu acervo, assim, tipo, fique com o meu acervo. E eu sei que você vai saber lidar com ele e você vai dar assim, nossa, isso aqui é uma peça da Lari Kunigold, então eu ficaria muito feliz em ver isso, entende? Não sei, eu tenho essa fala um pouco, então eu tenho uma sobrinha, eu tenho uma, sabe? E eu me senti muito feliz, assim, em ver isso. E é isso.